Este é seu convite para ouvir relatos de terror. Porém, tenha muito cuidado com as coisas que você escuta antes de dormir. Algumas podem trazer energias que não são as mais adequadas para ter sonhos tranquilos. Quando eu tinha 18 anos, quase 10 anos atrás, recebi uma ligação que mudou completamente a minha vida. Fui acordada por volta das 6 horas da manhã por um número desconhecido. Eu pensei que fosse o meu namorado, agora marido, já que o telefone dele costumava aparecer como um famoso número desconhecido. Ele costumava me ligar antes de ir trabalhar por volta das 7:30 da manhã. Mas às vezes ele me ligava às 6 horas, se quisesse conversar comigo enquanto acordava. Eu atendi e ele disse: "Oi, amor." E eu ainda estava meio adormecida, mas começamos a conversar. Ele me disse que tinha um pequeno problema e que estava se sentindo muito, você sabe, então, com 18 anos e tendo começado a namorar com ele recentemente, digamos que eu estava muito disposta a, você sabe. Então começamos e ele me contou como ele amou ver eu no fim de semana passado e como eu estava bonita, e como ele amou o que eu vesti. Basicamente, ele descreveu o que fizemos durante o fim de semana. Se me lembro corretamente, os pais dele não estavam em casa no fim de semana e tínhamos a casa e o carro para passear, e nos divertimos muito, obviamente. Ele estava dizendo o quanto ele amou algumas das coisas que eu fiz para ele. Eu respondi, jamais acordada, e estávamos nos divertindo muito. Então eu percebi que já era quase 7 horas da manhã, que é a hora em que ele costuma tomar banho, comer e se arrumar para sair. Basicamente, perguntei a ele: "Isso é divertido e tudo mais, mas você não vai se arrumar para o trabalho?" Isso me deu arrepios ao falar, mas ele basicamente respondeu: "Ah, não, acho que vou faltar ao trabalho hoje. Que tal eu ir até aí agora?" A questão é que, naquele momento, eu estava bem acordada, e embora a voz que estava falando comigo fosse muito parecida com a do meu namorado, algo me deixou confusa. Meu namorado não diz "ah, não", como ele disse. Além disso, eu sabia que, a menos que ele estivesse doente, meu namorado nunca faltaria ao trabalho, pois ele tinha um horário fixo e perder um turno seria um grande problema. Poderia até causar sua demissão. Eu meio que congelei, mas ele percebeu e disse: "Ai, amor, você está certa. Eu deveria começar a me vestir. Então você quer que eu vá até aí?" Naquele momento, juro que a voz dele voltou a ser a voz do meu namorado e me senti boba. E se ele quisesse faltar um dia de trabalho, talvez ele realmente quisesse me ver. Então eu disse a ele: "Claro, venha, só estaremos nós dois aqui." E ele respondeu: "Ótimo." Então ele perguntou: "Onde é? Espera, o quê?" Obviamente, meu namorado sabe onde eu moro. Ele vinha aqui há semanas. Eu ri e disse: "Ah, você sabe onde é." Foi quando ele riu, e a risada dele definitivamente não era a risada do meu namorado. Instantaneamente eu disse a ele: "Você não é meu namorado, é?" Ele disse: "Você pode esperar um minuto, por favor? Eu preciso pegar algo." Enquanto isso, recebi uma mensagem de texto do meu namorado. Eu pensei que talvez, apenas talvez, isso fosse uma brincadeira de mau gosto. Talvez ele tenha executado essa brincadeira perfeitamente. Talvez ele esteja doente e sua voz não esteja igual. A mensagem do meu namorado dizia: "Estou no metrô indo para o trabalho agora, te amo." Eu mandei uma mensagem para ele dizendo: "Por que você está me mandando mensagem de texto? Estamos conversando agora." Nesse momento, meu namorado real ligou. Ele estava muito confuso no começo e achou que alguém tinha hackeado o MSN dele.
Quando eu disse a ele que foi por telefone, ele me tranquilizou, dizendo que definitivamente não me ligou, que quem quer que tenha ligado não era ele. Ele teve que desligar porque o metrô tinha chegado, mas disse que me ligaria assim que chegasse ao trabalho. Então, o outro cara ligou de novo. Eu atendi e perguntei quem ele era e o que ele queria. Eu basicamente fiquei louca com ele. Ele disse que o nome dele era Mike e que nos conhecemos há muito tempo, o que era impossível porque meu número de telefone era relativamente novo. Ele só queria se divertir e não sabia que eu tinha um namorado. Eu perguntei como ele sabia o que eu estava vestindo e o que fizemos, e até mesmo como ele conseguiu meu número de telefone. Ele apenas disse: "Onde você está? Por que não nos encontramos?" Nesse momento eu desliguei. Ele ligou de novo, mas eu não atendi. Em questão de minutos, liguei para minha mãe para contar o que tinha acontecido. E ela me disse para trocar meu número de telefone e não ficar sozinha em casa. Eu troquei meu número imediatamente e também alertei a polícia local. Eles abriram um registro, mas nada aconteceu com isso. Ainda me pergunto como ele sabia o que fizemos e o que eu estava vestindo. Mas meu namorado jurou na época que nunca contaria a nenhum de seus amigos tudo isso. No entanto, a casa dos pais dele tinha muitas janelas e nós não tomamos muito cuidado. Alguns anos atrás, quando eu tinha 15 anos e estava entrando nos meus últimos anos do ensino médio, compartilhava um quarto com minha irmã, que tinha 13 anos. Isso aconteceu por volta do tempo em que o Facebook estava em alta e todo mundo queria ser famoso no Facebook e receber curtidas em suas fotos. Sendo a garota ingênua de 15 anos que eu era, simplesmente aceitava todas as solicitações de amizade que recebia, desde que a pessoa na foto do perfil parecesse relativamente inofensiva. Eu sei que foi uma atitude estúpida. Uma noite recebi uma solicitação de amizade de um homem que não reconheci. O nome dele escapou da minha memória, mas era algo como Dom. A foto do perfil de Don era de um jogador de futebol que parecia ser um veterano do último ano do ensino médio. A foto era bastante borrada e de péssima qualidade, mas era o tipo de foto que poderia ser uma foto oficial de formatura. Fiquei alarmada, mas tínhamos um amigo em comum, que era meu melhor amigo na vida real. Aceitei a solicitação e segui em frente. Passaram-se alguns dias com uma interação regular no Facebook, com postagens ocasionais, troca de verdades forçadas e selfies, etc. Naquela noite, eu estava sozinha no meu quarto, já que compartilhava o quarto com minha irmã, mas lembro que ela estava passando a noite na casa de uma amiga. Eu estava deitada na cama com meus fones de ouvido e, como era uma noite de verão, eu estava acordada até tarde, por volta da 1h da manhã. Meu celular toca e isso honestamente me assustou, já que eu não recebia muitas ligações. Sem reconhecer o número, mas sem me alarmar com o código de área, e sendo uma adolescente curiosa e idiota de 15 anos, é claro que eu atendi. Alô? Eu digo relutantemente. Uma voz que não reconheço diz meu nome, como se estivesse confirmando minha identidade. A pessoa do outro lado não soa hesitante, então eu tremo. A voz é muito estranha. Posso ouvir o quanto eles soam mais velhos do que eu. Quem é você? Pergunto. Ele diz, é o Don, e o tom de voz me deixa saber que esse não é o nome verdadeiro dele. Posso dizer que essa pessoa está mentindo. Ela soa mais velha, nervosa e até mesmo com sobrepeso. Nada parecido com o jogador de futebol de 16 a 18 anos da foto. Entrando em pânico, tento parecer calma e pergunto como ele conseguiu meu número. Do seu Facebook você postou? Ele disse. Você está sozinha? Perguntou.
Eu respondo que estou completamente sozinha e desligo. Corro para minhas cortinas e as fecho, e corro para minha cama, me escondendo debaixo das cobertas. Vasculho meu Facebook tentando descobrir como meu número chegou até essa pessoa. Descubro que não o postei casualmente como uma atualização de status, como essa pessoa sugeriu, mas comentei em uma postagem no meu mural de um amigo próximo que sentia minha falta e queria colocar a conversa em dia. Isso foi cerca de uma semana antes daquela noite, e ele teria que ter passado pelo meu mural para encontrá-lo, já que isso aconteceu antes de o Facebook mostrar a atividade do cronograma das pessoas em seu feed de notícias. Além disso, mais cedo naquela mesma noite, postei uma foto de mim mesma com letras de uma música por baixo. Mais uma vez, eu tinha 15 anos e a frase era: "É apenas mais uma noite sozinha", que são letras de uma música. Então, Dom sabia que eu estava sozinha. E foi minha culpa. Eu o removi como amigo, mas não antes de ver que a foto borrada e pequena do jogador de futebol era a única foto em toda a página do Facebook. Me sentindo muito burra, o excluí e deletei aquela conta do Facebook, criando uma nova apenas para amigos que eu conhecia pessoalmente. Pensando sobre isso agora, vejo tantos sinais de alerta, apenas um amigo em comum. Apenas uma foto e ele passando pelo meu mural do Facebook. Isso aconteceu ontem e, antes que alguém diga qualquer coisa, sim, eu sei que fui estúpida. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho por volta das 9 horas da noite, mal tive tempo de tirar os sapatos quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Estava procurando por novos empregos e pensei que poderia ser um dos lugares para os quais estava aplicando, me ligando de volta. Atendi, e era um cara que disse que era de um centro de detenção de terceiros, que, como explicou, era para detentos de baixo risco, que eram enviados para lá quando as prisões locais estavam ocupadas ou cheias. Isso deveria ter acendido um grande sinal vermelho para mim, mas por algum motivo fez sentido para o meu cérebro cansado. Eu estava me preparando para dizer a esse cara que não estava interessada em fazer uma doação ou algo assim, quando ele perguntou se aquele era o meu nome completo. Eu confirmei e ele disse que eles estavam mantendo meu namorado lá naquele centro, mencionando o nome completo do meu namorado e dando uma descrição precisa dele. Perguntei o que estava acontecendo, já que meu namorado deveria estar no trabalho agora. E o cara do outro lado da linha fornece uma explicação. Ele diz que meu namorado havia atropelado uma mulher grávida com o carro a caminho do trabalho e que ele estava 4 vezes acima do limite legal de álcool no sangue. Ele disse que a mulher estava em estado crítico e que meu namorado havia quebrado algumas costelas e o nariz no acidente. Neste ponto, estou desesperada e pergunto se posso falar com meu namorado, o que o homem nega. Fico em espera por 1 ou 2 minutos antes do meu namorado atender a ligação. A pessoa do outro lado estava em pânico e dizendo que não foi culpa dele, implorando para que eu não contasse aos pais dele, usando meu nome. Não soava particularmente como meu namorado, mas imaginei que fosse por causa do nariz quebrado que supostamente ele tinha. E seu tom realmente ajudou a me convencer, porque tudo parecia tão legítimo. O homem de antes volta à linha antes que eu possa fazer qualquer pergunta e explica que tiveram que sedar meu namorado, pois ele começou a entrar em pânico e hiperventilar, com o qual eu estava começando a me identificar mais e mais a cada segundo. A pessoa do outro lado me diz que eu deveria ir imediatamente e que a fiança está fixada em R$2.000, apenas em dinheiro. Estupidamente digo a ele que não tenho tanto dinheiro e que talvez tenha metade disso.
Ele me diz que vai verificar se consegue resolver algo com o escritório da frente quando eu chegar lá, para trazer apenas o que tenho. Ele me dá o endereço, mal consigo segurar uma caneta porque minhas mãos estão tremendo tanto e estou tentando segurar as lágrimas. De repente, a porta da frente se abre e entra meu namorado. Completamente normal e sem o nariz quebrado, mas mais do que um pouco confuso quanto ao motivo de eu estar chorando. Ainda estou no telefone com o homem e pergunto a ele o que diabos ele pensa que está fazendo, contando-lhe como meu namorado acabou de entrar e ele simplesmente desliga. Tentei ligar de volta algumas vezes, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Descobri que a energia no bar onde meu namorado trabalhava havia acabado, então seu chefe dispensou todos mais cedo e nunca fiquei tão grata por uma queda de energia. Meu namorado dormiu no sofá para ficar de olho durante a noite, mas infelizmente eu ainda não consegui dormir. Então decidi procurar o nome da organização para a qual o homem disse que trabalhava. Grande surpresa, descobri que não existia. Depois verifiquei o endereço que ele me deu no Google Maps e vi que era um shopping abandonado aleatório em uma área suspeita, a cerca de 1h30 da cidade. O que realmente me assustou em toda essa situação foi que o cara sabia o meu número, os nomes tanto meu quanto do meu namorado, mas não soava como ninguém que tivéssemos conhecido antes. Não faço ideia do que poderia estar me esperando lá, mas estou contando minhas estrelas da sorte até agora. De volta a 2007, logo após meu aniversário de 15 anos, minha mãe estava fora da cidade por alguns dias em uma viagem de negócios. Minha mãe e eu morávamos sozinhas em uma pequena casa em um bairro que ficava na parte mais perigosa da região, e esse fato, combinado com a paranoia dela de me deixar sozinha em casa por mais de 4 ou 5 horas, significava que eu tinha que dormir na casa de um amigo enquanto ela estivesse fora. A casa desse amigo ficava do outro lado da rua, e o lugar para onde minha mãe estava indo ficava a apenas cerca de 2 horas de distância. Eu tinha ficado chateada por ser tratada como uma mulher jovem, como todos insistiam em me chamar. Então, na semana que antecedeu a viagem, eu estava reclamando e resmungando por ser velha o suficiente para cuidar de mim mesma e insistindo que eu só precisava dar uma passada na casa dos pais, do meu amigo de vez em quando. Mas, na verdade, minha casa era bem assustadora à noite, mesmo com minha mãe lá comigo, e descobri, no dia em que minha mãe estava programada para sair, que minha amiga de alguma forma tinha conseguido um PlayStation 3, então não demorou muito para eu superar o fato de estar sendo vigiada injustamente. Por volta das 11 horas da última noite que eu estava lá, acabamos voltando para o quarto do meu amigo, brincando com o celular novinho em folha que ganhei de aniversário. Os pais dela tinham saído horas antes, depois de comprar uma pizza para o jantar, e provavelmente não voltariam por pelo menos 1 hora, e nós já estávamos entediadas com o único jogo de PlayStation 3 que tínhamos jogado por dias. Já era tarde demais para ligar para nossos amigos, mas eu sabia que minha mãe voltaria para casa amanhã de manhã em um horário que não se podia chamar de humano. E eu sabia que ela tinha essa mania de verificar a secretária eletrônica, não importava o quão cansada ela estivesse ou de onde ela tivesse voltado. Se houvesse alguma mensagem na secretária eletrônica, ela as ouvia todas. Então, sendo as adolescentes entediadas de 15 anos que éramos, minha amiga e eu decidimos deixar 1 ou 2 mensagens para minha mãe encontrar de manhã. Ligamos para o meu telefone de casa e colocamos no viva voz, rindo e tentando descobrir sobre o que seria nossa mensagem. Normalmente levava 5 toques para a chamada ir para a secretária eletrônica. Mas no 3º toque, o telefone atende e ouvimos: alô.
A voz parecia pertencer a algum cara de 60 anos que fumava há pelo menos 40 anos da vida dele. Mas, além disso, havia uma ameaça na sua voz. Não consigo descrever exatamente, mas soava muito fria e perigosa, daquele tipo de voz que, se você ouvisse na rua, iria querer se afastar dessa pessoa imediatamente. Olhei para minha amiga, e os olhos dela estavam arregalados e seu rosto estava completamente pálido, e tenho certeza de que eu não parecia melhor. Nenhuma de nós conseguia se recompor o suficiente para dizer algo em resposta. Alô? Ele disse novamente. Houve uma pausa e eu tentei dizer algo como: quem diabos é você e por que está na minha casa? Mas então ele disse em um tom muito baixo: você não deveria ter ligado. Houve algum tipo de estrondo e a ligação foi encerrada. Imediatamente deixei o telefone cair e comecei a surtar, assim como minha amiga. Ela me perguntou se eu sabia quem era aquela pessoa, e eu disse que não. É claro que não conhecia o cara estranho que atendeu meu telefone às 11 da noite. Verificamos o registro de chamadas para ver se tínhamos ligado para o número errado por acidente, mas não era o número certo. Estávamos tão abaladas que não conseguimos pensar imediatamente em quem deveríamos ligar ou o que deveríamos fazer. Se deveríamos chamar a polícia, minha mãe, os pais da minha amiga, ou até mesmo correr por aí, verificando se todas as portas e janelas estavam trancadas. Acabamos correndo pela casa da minha amiga, checando todas as fechaduras que pudemos, enquanto contávamos aos pais dela o que tinha acontecido pelo telefone. Por cerca de 10 minutos, ficamos encolhidas no canto mais distante do quarto da minha amiga, basicamente debaixo da cama, pulando cada vez que ouvíamos a casa se acomodar ou uma das nossas pernas roçar no carpete. Você pode imaginar o quão assustadas estávamos quando os pais dela chegaram correndo e começaram a bater na porta do quarto dela, esquecendo que estava trancada por ordem deles. A polícia chegou à minha casa não muito tempo depois que os pais dela chegaram em casa. Para ser honesta, não lembro muito dos detalhes específicos do que a polícia estava fazendo. Principalmente porque me recusei a sair de casa, mas lembro que eles fizeram muitas perguntas para mim e minha amiga. Infelizmente, não conseguimos fornecer muitas informações. Infelizmente, ligamos para ele do quarto da minha amiga, que ficava nos fundos da casa, longe de onde teríamos conseguido ver minha casa, e a descrição do cara com voz de fumante assustador não era muito útil para procurar alguém. Não havia nada bagunçado e nada tinha sido levado, mas nosso telefone fixo estava fora do gancho e a base do telefone estava rachada, como se tivesse sido quebrada com algo. Os quartos da minha mãe e meu também tinham algumas coisas mexidas e desarrumadas, como se alguém estivesse revirando nossas gavetas e as coisas nos quartos. Minha mãe recebeu uma ligação em algum momento durante tudo isso e conseguiu voltar para casa naquela noite, muito cansada e muito assustada com o que aconteceu. A polícia investigou o incidente, mas nunca conseguia encontrar nenhuma resposta. Não estávamos indo muito bem financeiramente naquele ponto, mas ainda conseguimos nos mudar para outro bairro dentro de alguns meses depois que isso aconteceu. Durante os meses entre aquela noite e o dia em que nos mudamos, porém, eu dormia muito mal e tinha pesadelos terríveis. Eu também simplesmente me recusava a ficar sozinha em casa, mesmo que fosse por alguns minutos. E comecei a ficar muito obsessiva em verificar as fechaduras, um hábito que permaneceu desde que isso aconteceu. Agora que escrevi tudo isso, lembro de uma coisa que não contei a ninguém sobre tudo isso, principalmente porque, na época, pensei que toda a situação poderia ser culpa minha se eu dissesse algo.
Mais cedo naquele dia, eu tinha voltado para casa para pegar um caderno meu cheio de escritos que eu queria mostrar ao meu amigo. Não havia nada evidentemente errado, pelo que eu pude ver. A porta da frente estava trancada quando cheguei e não havia sinais de arrombamento ou qualquer coisa estranha perto da porta. Não ouvi nenhum barulho vindo de qualquer parte da casa, mas assim que entrei, algo pareceu estranho. Estava muito silencioso e eu estava sentindo calafrios percorrendo minha espinha e arrepios por todo o corpo. Tentei me convencer a superar isso, a voltar para o meu quarto e pegar o caderno, mas não consegui dar mais do que alguns passos dentro da casa. Estava muito arrepiada. Tranquei a porta e corri de volta para a casa do meu amigo. Naquele momento eu me senti meio idiota. Será que eu era realmente tão medrosa a ponto de não conseguir andar pela minha própria casa quando estava vazia? Mas olhando para trás, quem sabe? Talvez minha intuição estivesse certa sobre algo não estar certo. Só de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ignorado isso e entrado mais fundo na casa me assusta. Também tenho pensado muito naquele momento, perguntando-me se talvez eu tenha deixado a porta aberta quando saí, mas não há como. Lembro claramente de trancar a fechadura e olhar por cima do ombro o tempo todo, porque eu tinha aquela sensação ardente e rastejante na nuca que você sente quando está sendo observado, e depois da ligação assustadora, verifiquei e minhas chaves estavam na minha mochila. Isso começou na última sexta-feira e tem acontecido durante a última semana. Faço parte de um grupo do Facebook da igreja, onde você posta suas necessidades e as pessoas as atendem se puderem, ou você posta algo que tem para oferecer e as pessoas respondem se precisarem. Alguém postou no Facebook que precisava de um item que eu tinha, então respondi dizendo que tinha um para oferecer. Eles me enviaram uma mensagem privada e começamos a combinar a retirada. O cara, chamado Ian, me disse que tinha postado para um amigo e era esse amigo que iria pegá-lo. Tivemos que mudar o dia de retirada por causa de um conflito de agenda. Então ele disse que outro amigo iria pegá-lo, porque era quem estava disponível naquele dia. Ele me pediu meu número de telefone para que pudessem nos avisar quando estivessem a caminho. Não sei se é uma coincidência maluca ou não, mas dentro de 1 hora de fornecer meu número de telefone, recebi a primeira ligação. Meu telefone tocou de um número restrito que normalmente eu ignoro, mas por algum motivo eu atendi. Havia um homem na linha falando com uma voz baixa, profunda e lenta. Ele: "Você chamou para o serviço." Eu: "Oh, não, desculpe, acho que você tem o número errado." Ele: "Não, eu não tenho. Você precisa da massagem gigante, sabe o quê?" Eu: "Ah, não." Então ele desligou. Naquele momento eu ri pensando que era algum adolescente me pregando uma peça. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais me incomodava. Não houve risadinhas nem risos, nenhum sinal de diversão. Não apenas isso, mas meu número de telefone não está disponível em lugar nenhum, pois sou completamente não listada. Deixei para lá e continuei com o meu fim de semana. Acabei meio que esquecendo o incidente até terça-feira, quando recebi 2 chamadas de um número bloqueado. Não atendi em nenhuma das vezes e imediatamente fiquei nervosa e lembrei da ligação da sexta-feira. Quando vi novamente o número bloqueado, o número me ligou novamente e desta vez eu atendi pensando que era alguém do meu trabalho. Meu computador estava com o nosso centro de informática e era esse cara assustador de novo. Desta vez ele foi direto ao ponto. Eu atendi. "Alô?" E ele respondeu: "Vai se fuder na sua, você sabe o quê?" Perguntei como ele conseguiu meu número e ele desligou. Definitivamente era a mesma voz da ligação de sexta-feira.
Lembro que a primeira ligação veio 1 hora depois de dar meu número de telefone para o cara no Facebook e imediatamente fiquei arrepiada, porque também tinha dado meu endereço para que ele pudesse vir buscar o objeto. Cerca de 20 minutos depois dessa ligação, meu telefone tocou novamente com o número bloqueado, mas eu não atendi. Neste ponto, decidi confrontar o homem no Facebook. Eu tinha dado meu número e endereço por bondade, no meio de dar a ele um objeto caro que eu tinha um extra. E quase imediatamente depois disso, comecei a receber essas ligações obscenas. Escrevi para ele no Facebook, explicando que tenho recebido essas ligações e perguntando se ele compartilhou o meu número com alguém. Ele respondeu pedindo desculpas, dizendo que sentia muito pelo que eu estava passando e perguntou se eu poderia informá-lo se descobrisse quem estava por trás disso. Meu marido e eu decidimos neste momento que eu preciso baixar um aplicativo de rastreamento de chamadas. Encontrei um que desbloqueia números bloqueados, então o baixei para tentar usá-lo na próxima vez que ligarem. Mas eles não ligaram no dia seguinte, e há cerca de 1 hora recebi outra ligação deles. Infelizmente o aplicativo não funcionou, ele apenas mostra 9999 na tela e a conversa segue assim. Eles, quem é você? Eu, não, quem é você? Eles, você sabe quem sou eu? Eu, não, eu não sei, pare de me ligar. Ele, mas eu quero te provar. Eu, ok, como você conseguiu meu número? Ele, mas você não me quer? Eu, não, eu não te quero. Pare de me ligar. Quem é você? Ele, é a Michelle? Eu, não, meu nome não é Michelle. Se você está tentando falar com a Michelle, você está ligando para a pessoa errada. Quem é você? Ele, você sabe quem sou eu. Eu, como diabos você conseguiu meu número? Então ele desligou. Neste ponto, eu realmente não sei o que fazer. Fico me dizendo que é apenas algum idiota me passando trote, e eles continuam ligando porque eu atendo. Mas, no fundo, não sinto que seja apenas isso. Não há diversão na voz dele, nenhum riso, nada. Apenas uma voz baixa, lenta e profunda. O rastreador não funcionou e ele nem respondeu quando mencionei os nomes que o cara do Facebook me deu. Se forem mesmo os caras do Facebook, eles também sabem onde eu moro. E isso me aterroriza. Não só pela minha própria segurança, mas também porque tenho 2 filhos com menos de 5 anos e cuido de uma criança de 3 anos durante a semana. Tenho crianças pequenas sob minha responsabilidade. Uma parte de mim sente que pode não ser eles, mas se não for, é uma coincidência insana que as ligações começaram no mesmo dia em que dei meu número para ele. Deixe-me lhe dar um pouco de contexto. Moro em uma grande cidade europeia. Em um único dia, perdi meu emprego. Perdi uma quantia significativa de dinheiro em um investimento e, em seguida, recebi um telefonema do amor da minha vida que me disse que não era eu, mas ela. De repente, em 5 horas, minha vida como eu a conhecia se despedaçou completamente. Então, fiz o que qualquer homem irritado faria nessa circunstância, encontrei alguns amigos e desabafei com eles. Depois, fui para o bar local e bebi cuidadosa e lentamente quantidades copiosas de Guinness, provavelmente cerca de 10 shots. Caminhei ou cambaleei para casa e desabei no sofá. No dia seguinte, na véspera de Ano Novo, consegui começar o processo de reconstrução e, após alguns dias sozinho, comecei a pensar no futuro. Foi então que as chamadas telefônicas começaram. Sou uma pessoa muito cuidadosa e reservada, que tem poucos amigos íntimos, apenas a minha família imediata, e é isso. As primeiras chamadas, sempre entre as 23 horas e as 3 horas da madrugada,
Simplesmente tinha um silêncio do outro lado inicialmente. E isso mostra o efeito que o amor pode ter sobre uma pessoa. Eu pensei que era minha ex-namorada tentando entrar em contato comigo, mas logo isso foi provado errado, e eu sabia que nenhum dos meus amigos faria isso. Mas então as chamadas passaram a ser do tipo de respiração profunda. Chegou ao ponto em que eu apenas ouvia e colocava o telefone no gancho. Agora, se você está se perguntando por que eu continuava atendendo, o fato é que minha mãe está bastante doente e eu sempre pensei que, quando o telefone tocava tarde da noite, seria aquela ligação. Eu calmamente passei por todas as pessoas que inadvertidamente eu tinha irritado e não consegui pensar em ninguém tão mesquinho. Eventualmente, as chamadas telefônicas evoluíram para uma voz baixa e rouca, mas tensa, como se fosse alguém mais jovem, com uma voz mais aguda, tentando ao máximo ser assustador, dizendo as coisas habituais. Eu sei onde você mora. Vou até você e ficarei no seu quarto, olhando para você enquanto você dorme, etc. Parecia que esse pervertido estava dizendo todas essas frases e cenários famosos de todos os filmes de assassinos em série. Falei com a delegacia de polícia local e a resposta deles foi que, a menos que o pervertido faça algo, eles não podem realmente fazer nada. Um dia cheguei em casa e peguei o correio, contas habituais, correspondência indesejada e um envelope branco fechado sem selo. Ao rasgá-lo, vi que não havia nada dentro. Eu já estava irritado. A busca por emprego não estava indo bem. E assim que estava indo para a cama, o telefone tocou. Eram 2h34 da manhã. Lembro-me disso porque olhei para o meu relógio. Você recebeu minha mensagem no correio? Eu te disse que sei onde você mora, disse o pervertido. Eu cortei a ligação e expliquei muito calmamente que essa seria a última chamada. E talvez tenha acrescentado algumas ameaças sinceras também. Vá para o inferno, disse eu. Houve silêncio do outro lado do telefone. Pense bem no que acabei de dizer e tenha uma boa noite. Passaram-se 20 meses desde essa ligação e não recebi mais nenhuma chamada. Isso aconteceu comigo há quase 7 anos. Neste ponto, eu deveria fornecer algumas informações de fundo antes de entrar nas coisas. Na época em que tudo isso aconteceu, eu tinha cerca de 16 anos e tinha uma amiga que vou chamar de Karen, que estava namorando um rapaz chamado John. Nesse ponto, Karen e John estavam namorando há talvez 6 meses, e depois de sair várias vezes com Karen e John, eles decidiram que queriam que eu ficasse com um amigo de John, chamado Cameron. Nesse ponto, eu havia conhecido Cameron pessoalmente uma vez. Ele era bem legal, e eu havia dado a ele as minhas redes sociais e conversamos algumas vezes. É importante notar que ele não tinha o meu número e nem sabia onde eu morava. Agora é hora da história. Avance rápido para uma noite, talvez uma semana ou 2 depois de eu ter conhecido Cameron. Estou deitada na cama, são cerca de 2 horas ou 3 horas da manhã, e recebo uma ligação de um número desconhecido. Pensando por que diabos um número desconhecido está me ligando a essa hora da noite, decidi atender e ver quem era. Então atendi o telefone para dizer oi, e um homem responde dizendo oi de volta. Como eu não reconheci a voz do outro lado, perguntei à pessoa quem ela era. Em vez de me dar uma resposta para essa pergunta, o homem na linha me diz para olhar pela janela. Pensando que isso provavelmente era uma brincadeira, disse ao homem para se danar e desliguei o telefone. Uma vez que fiz isso, o número ligou de volta novamente, mas não atendi.
A pessoa então prosseguiu para me ligar mais 4 vezes, até que finalmente atendi o telefone novamente, perguntando quem diabos estava ligando. Desta vez, a pessoa respondeu e me disse que um dos meus amigos havia lhe dado o meu número e que eu era o cara com quem ele estava conversando. Neste ponto, minha estúpida mente de 16 anos está tentando racionalizar isso. E a única pessoa que consigo pensar é o Cameron. Antes que eu possa dizer qualquer coisa para essa pessoa, ele novamente me diz para olhar pela janela, e começo a ouvir barulhos do lado de fora da janela. Devo mencionar que meu quarto fica ao lado do quarto dos meus pais, e sendo estúpida, meu primeiro pensamento foi que esse idiota iria acordá-los e que eu nunca ouviria o fim disso. Deixe-me dizer que esse pensamento logo se transformou na última coisa com a qual me preocuparia naquela noite. Neste ponto, também começo a ficar arrepiada e a pensar comigo mesma: se isso é o Cameron e a Karen realmente deu a ele o meu número, como diabos ele saberia onde eu moro? Então respondo à pessoa e digo: Cameron. O homem diz sim e me diz para olhar pela janela. Provavelmente disse a ele para ir para casa e desliguei o telefone novamente, estranhada. Decidi que iria me levantar e ir para o porão ligar para a Karen, para que com sorte meus pais não me ouvissem falando do meu quarto. Isso é realmente importante, porque para ir para o meu porão tenho que passar por uma porta, que é parcialmente feita de vidro. Então desci e liguei para ela e ela atendeu claramente meio adormecida. Contei a ela sobre a ligação desconhecida, que estou presumindo que era do Cameron, e como ele me disse para olhar pela janela porque ele estava do lado de fora, e além disso, que eu podia ouvir alguém lá fora. Karen, agora claramente acordada, me diz que nunca deu meu número ou endereço para Cameron e rapidamente liga para John, do telefone da casa dela, para ver se talvez ele tivesse feito isso. Neste ponto, John atende e diz a Karen que não deu as minhas informações, mas que está com o Cameron. Eles me dizem que se alguém estiver do lado de fora, preciso desligar e ligar imediatamente para a polícia. Então desliguei o telefone e, antes mesmo de conseguir discar para alguém, recebo outra ligação. Alguém está realmente do lado de fora novamente antes que eu pudesse dizer algo. O homem me disse para sair. Estupidamente, eu disse à pessoa que estava ligando para a polícia e desliguei o telefone. Por que eu ainda não tinha ligado para a polícia nesse ponto? Eu realmente não sei, provavelmente porque eu tinha 16 anos, era estúpida e estava em modo de pânico total. Não mais que 1 minuto depois, recebo outra ligação. Eu atendo novamente e o homem me diz para sair ou ele vai entrar para me pegar. Claramente em pânico nesse ponto, tenho essa sensação profunda no fundo do meu estômago de que, se eu sair, nunca mais vou voltar. No entanto, eu tenho que passar pela porta novamente, para voltar para cima, e isso também me aterroriza. Então, desligo o telefone novamente e reúno coragem para correr escada acima, porque o último lugar onde eu queria estar era em uma parte da minha casa onde ninguém mais estava. Continuo recebendo mais chamadas. Número desconhecido novamente. Minha pessoa estúpida atende novamente. Dessa vez, a voz do telefone parece abalada e me diz que a polícia os impediu do lado de fora da minha casa e que eles querem falar comigo para ter certeza de que eu os conheço. O telefone é passado para alguém que se identifica pelo nome, que eu não me lembro mais, e pergunta se eu conheço o homem do lado de fora da minha casa. Ele menciona o número da minha casa e a rua. Rapidamente, digo à pessoa do telefone que não faço ideia de quem seja a pessoa que está me ligando e desligo o telefone. Nunca mais recebi outra ligação, mas fiquei sentada lá a noite toda segurando um bastão e tive problemas para dormir por meses.
Devo também mencionar que não tinha muitos amigos naquela época da minha vida e, olhando para trás, naquela noite, pensei que talvez fosse uma brincadeira levada longe demais. No entanto, implorei a alguns amigos que eu tinha durante meses para admitirem que um deles havia feito isso. Até hoje, todos insistem que nenhum deles fez isso. Então, seja lá o que tenha feito essa pessoa parar de me ligar. Obrigada a Deus. Vários anos atrás, eu estava de férias da escola durante as férias de verão. Eu tinha cerca de 16 anos na época. Meus irmãos mais novos estavam acampando e meus pais trabalhavam em tempo integral, e a maioria dos meus amigos estava viajando. Acabei passando quase um mês quase sozinha em casa. Nosso sistema de telefone sempre foi um pouco estranho, já que um dos telefones nunca funcionou. Eu não percebi, mas meu pai tinha substituído um telefone com defeito. Eu passava meu tempo comendo, lendo ou relaxando pela casa. Comecei a notar algo um pouco estranho acontecendo com os telefones. O telefone tocava e eu atendia, mas logo em seguida a pessoa do outro lado desligava. Não pensei muito nisso, atribuindo ao estranho sistema de telefone. Às vezes, eu esquecia de atender o telefone e ele ia para a secretária eletrônica, que eu conseguia ouvir, mas nunca deixavam mensagem. Não achei isso particularmente estranho, porque também recebia várias ligações normais. Um dia, ignorei uma ou duas ligações. Estava com preguiça de atender e nenhuma mensagem foi deixada. Assumi que, se fosse importante, a pessoa deixaria uma mensagem. Eu estava no meu quarto lendo e ouvindo música quando ouvi o rangido da porta da frente. Saí do meu quarto e caminhei pelo corredor em direção à porta da frente. Eu assumi que o vento tinha aberto a porta, mas era um lindo dia de verão ensolarado e mal havia uma brisa. De repente, congelei. Ouvi o rangido do assoalho. Ambos os meus pais estavam no trabalho, e ninguém deveria estar vindo. Reuni minhas forças e gritei, "Olá, alô!" Escutei atentamente e esperei alguns minutos e olhei, mas ninguém estava lá. Mas a porta da frente estava aberta, então me apressei e a fechei. Algumas horas depois, meus pais chegaram em casa e expliquei sobre a porta da frente, tentando justificar, dizendo a eles que devia ter sido minha mente brincando comigo. Eles responderam dizendo que eu deveria ter muito cuidado, pois haviam ocorrido 3 roubos no bairro nas últimas semanas durante o dia, quando os ladrões verificavam se não havia ninguém em casa. Perguntei como eles confirmavam que não havia ninguém em casa, e minha mãe explicou que eles simplesmente ligavam para as casas para ver se alguém atendia.